Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1,5. Capítulo 241. Duas criaturas de linhagem sagrada. Ansem usou a espada de diamante e a tempestade de lâminas para cortar a criatura. A lança e espada se chocaram. Ansem foi enviado voando com a espada em sua mão por causa da força aterrorizante da criatura. Ansem estava entre os mais fortes de todos os humanos do primeiro santuário de Deus. No entanto, ele não conseguiu bloquear nenhum golpe da criatura de linhagem sagrada. Depois de ser enviado alguns metros no ar, ele rolou no prado de água por um bom tempo antes de se estabilizar. Luvena, que estava tentando lançar um ataque furtivo contra o unicórnio preto, ficou atordoado. Ele conhecia muito bem a força de Ansem. E até mesmo Ansem foi enviado voando. Luvena fugiu rapidamente quando viu que a criatura de linhagem sagrada tinha se virado para encará-lo. Cara, vamos fugir. Isso está além da nossa capacidade. A criatura de linhagem sagrada apunhalou Luvena rapidamente, mas o jogo de pernas dele era incrível. Ele se afastou zigue-zagueando como uma serpente e invocou seu pássaro emplumado ferroso para voar no céu. A criatura de linhagem sagrada não perseguiu Luvena, mas voltou sua atenção para Ansem. O unicórnio preto era tão rápido que ficou imediatamente na frente de Ansem, e a lança estava prestes a atingir Ansem. Bum! Ansem invocou subitamente seu assassino sanguinário e se metamorfoseou rapidamente. A espada de diamante colidiu de novo com a lança, e ruídos altos e faíscas irromperam. Ansem ainda teve que recuar alguns passos antes de se estabilizar até mesmo com sua alma de besta de metamorfose. Os dois monstros ferozes começaram uma luta feroz. Luvena, que estava no céu, ficou estarrecido. Ele nunca pensou que a criatura de linhagem sagrada seria tão forte. O dólar era absolutamente uma celebridade no abrigo blindado de aço. Faz pouco tempo que ele matou a criatura de linhagem sagrada da Ilha Misteriosa sozinho, humilhando assim o Filho do Céu. Um homem tão forte não foi capaz de derrotar essa criatura, o que estava além da imaginação de Luvena. Ansem também ficou chocado. Essa criatura de linhagem sagrada não era mais fraca do que o anjo sagrado. Suas habilidades de lança eram também tão incríveis que a tempestade de lâminas parecia mais fraca. Embora Ansem tivesse visto a astuta Rainha Raposa e a Rainha Besta de Penas Negras, assim como o poderoso anjo sagrado, ele ainda ficou admirado com as habilidades de lança da criatura de linhagem sagrada. Ele acreditava que poucos no primeiro santuário de Deus eram pares para as habilidades de lança dessa criatura. Cara, vamos vazar agora! Luvena gritou para Ansem do céu. Embora Ansem não fosse páreo para a criatura, ele não queria recuar. Não seria tão fácil para essa criatura de linhagem sagrada matá-lo de imediato, então ele queria testar qual era a fraqueza da criatura. Muito em breve, Ansem foi atraído pelas estranhas habilidades de lança da criatura. Apesar de parecer que a criatura só estava apunhalando e fazendo uma varredura lateral com a lança, Ansem descobriu que ambos os ataques continham uma força giratória muito forte. Quando a criatura estava apunhalando, a força giratória transformava a lança numa furadeira que podia penetrar qualquer coisa, até mesmo uma armadura de linhagem sagrada. Quando a lança fazia uma varredura lateral, virava um escudo perfeito, em que qualquer coisa tocada pela lança seria enviada para longe. Que habilidades incríveis! Ansem estava lutando enquanto analisava. No entanto, ele ainda não conseguiu dizer como essa criatura estava fazendo isso. Como Ansem não foi capaz de continuar lutando contra a criatura, ele invocou Melto no estado transformado. Melto se jogou na criatura, enquanto o unicórnio preto subitamente chutou o animal de estimação. Melto não antecipou isso e foi enviado voando. Felizmente, Melto era muito forte e não ficou gravemente ferido. Com um pouco de sangue no canto da boca, rosnou e correu em direção ao unicórnio. Ansem desinvocou o Melto e bateu as asas para voar, deixando a criatura sozinha. Meu Deus, isso foi muito assustador!
Por que é que tem uma criatura de linhagem sagrada tão formidável no pântano sombrio? Lu Veinan disse e controlou seu pássaro emplumado ferroso para voar perto de Ansem. Era o que eu imaginei. Não é uma criatura de linhagem sagrada, são duas. Ansem estava olhando para a criatura de linhagem sagrada de cima. Você quer dizer que a montaria era uma criatura de linhagem sagrada independente? Lu Veinan entendeu de repente o que significava e exclamou: então como vamos derrotar? Ansem considerou a criatura de linhagem sagrada e permaneceu em silêncio. Ainda era possível. Ele tinha Melto, que podia ser usado para distrair o unicórnio. No entanto, Ansem não tinha experiência em lutar usando montaria, então não podia lutar nas costas de Melto. Além disso, as habilidades de lança da criatura de linhagem sagrada eram tão estranhas que Ansem não tinha pensado numa solução. Ele só foi capaz de lutar por tanto tempo por causa de superaceleração de fluxo de partículas, que o ajudou a desviar de muitos ataques perigosos da criatura. Se ele estivesse nas costas de Melto, ele não seria capaz de usar superaceleração de fluxo de partículas, o que o tornaria vulnerável ao ataque da criatura. Além do mais, ele precisava pegar emprestado a força do assassino sanguinário, o que o tornava incapaz de usar uma montaria. Ele pensou nisso, e decidiu que Melto só podia desempenhar papel de distração, e ele tinha que ser o único lutando. Você não é capaz de voar de qualquer jeito, então não pode me prejudicar. Se eu não puder te derrotar desta vez, eu vou tentar mais 10 vezes. Eu vou definitivamente te derrotar um dia. Ansem pensou. Em seguida, ele encontrou um lugar para descansar com Lu Veinan até que estivessem prontos para lutar contra a criatura de novo. Quando ele se recuperou, Ansem foi ao prado de água. Antes de chegar ao destino, Ansem viu a criatura de linhagem sagrada emergindo de um lago, o que intrigou Ansem. Capítulo 242 – Giro da Lança. Ansem não achou nada de estranho no lago, que era muito raso. Tinha muita grama crescendo na água e ao redor da água. Não tinha nada de especial nisso. Talvez é algum tipo de fetiche desse cavaleiro de ir tomar banho? Mas então deveria ter desmontado do unicórnio. Ansem não sabia o motivo e decidiu deixar de lado. Ele pegou a espada de diamante e invocou Melto, depois atacou a criatura usando a metamorfose do assassino sanguinário. Ansem e Melto lutaram juntos contra a criatura, mas só duraram 20 minutos. As habilidades de lança da criatura eram tão poderosas que os braços de Ansem só não foram aleijados por causa de pele de jade e a superaceleração de fluxo de partículas. Até mesmo sua armadura de linhagem sagrada foi destruída. Ansem não hesitou em fugir e desinvocou Melto. Se não fosse por Melto, Ansem não duraria nem 20 minutos. Com suas asas salvando toda vez, Ansem lutou contra a criatura várias vezes numa semana. Não faz sentido continuar lutando. Que tal procurarmos a ajuda de outras pessoas? Lu Veinan viu Ansem falhando toda hora e ficou preocupado. Apesar de ficar claro que Ansem não morreria, ficou claro que ele não era páreo para a criatura. Apesar de Ansem continuar falhando, ele começou a entender como funcionavam as estranhas habilidades de lança da criatura. Agora, ele ficou ainda mais interessado nas habilidades de lança do que a própria criatura. A lança da criatura não só girava, como também podia girar tanto em sentido horário quanto anti-horário. Quando girava no sentido horário, qualquer coisa que tocasse seria repelida. Quando girava no sentido anti-horário, qualquer coisa que tocasse seria perfurada. Era semelhante à explosão yin-yang, que podia alcançar o mesmo efeito combinando a força yin e yang. Como a explosão yin-yang, o giro no sentido horário e anti-horário também dependiam muito da compreensão do psicólogo do oponente, o que era semelhante ao boxe preto-branco. A criatura de linhagem sagrada era formidável nessa área, pois sempre usava a força giratória correta, o que intrigou Ansem. Ele era um mestre em enganar seu oponente, mas a criatura sempre podia prever seus movimentos e usar a força correspondente. Pode mesmo ler a minha mente? Ansem pensou. Lu Veinan ficou muito chateado e disse para Ansem, cara, continue tentando.
Vou caçar algumas criaturas mutantes na área e tentar localizar outras criaturas de linhagem sagrada. Nos últimos dias, Lu Veinan tinha visto incontáveis fracassos de Ansem, e agora ele já tinha perdido as esperanças. Até mesmo com mais ajuda, essas duas criaturas de linhagem sagrada dificilmente seriam mortas. Com sua velocidade e força, até um grande grupo de pessoas não conseguiam impedir as duas de fugir. Ansem também concordava com isso e ainda estava pensando no motivo da criatura de linhagem sagrada poder ver através de sua mente. Ele pensou em todas as lutas com essa criatura nos últimos dias e teve ainda mais certeza de que a criatura podia ver através de sua mente. Caso contrário, era impossível para a criatura tomar a decisão certa a cada momento. Se pode mesmo ler a minha mente, os ataques normais não vão funcionar. Ansem pensou nisso, enquanto tocava o queixo. Se ele quisesse derrotar as duas criaturas, o único jeito era esconder a força verdadeira que ele estava usando. Mesmo que essa criatura de linhagem sagrada pudesse ler a mente, a melhor coisa que a criatura podia fazer era adivinhar onde seria atacada, em vez de que tipo de força seria usada. Para conseguir isso, a explosão Yin Yang era uma ótima opção. Com o mesmo ataque, a força Yin e Yang criavam um efeito completamente diferente, o que era perfeito para vencer essa criatura. No entanto, Ansem ficou ainda mais preocupado. Infelizmente, eu acabei de começar a praticar a explosão Yin Yang, e não posso usar todo o potencial da habilidade. Nos 2 dias seguintes, Ansem lutou contra as duas criaturas várias vezes, e teve ainda mais certeza de que a criatura podia dizer onde seria atacada. Ansem teve que começar a praticar a explosão Yin Yang, que era o único método para ele conseguir matar as duas criaturas sozinho. Mais pessoas não seriam realmente uma ajuda, porque as duas criaturas sempre podiam fugir. Sem mencionar que Ansem não estava mesmo disposto a compartilhar essas duas criaturas de linhagem sagrada com outras pessoas. Era muito fácil para Ansem praticar a explosão Yin Yang, porque ele já tinha acumulado um grande número de pontos de gênio. No entanto, alternar entre a força Yin e Yang não era fácil. Ansem ganhou um pouco de experiência em alternar as forças durante a sua luta contra as duas criaturas e teve um pouco de progresso. No entanto, ainda levou mais de meio mês para alcançar o primeiro nível da explosão Yin Yang e para usar as forças adequadamente. Capítulo 243 – Ambos feridos. No início, Lu Veinan voltava para verificar de vez em quando. Mas Ansem raramente o viu recentemente. Ansem não sabia se Lu Veinan tinha desistido ou ido procurar a ajuda dos outros. Sem ninguém por perto, Ansem pensou em usar seu arco e flechas para atirar nas criaturas de linhagem sagrada. No entanto, ele nem sequer tinha uma flecha de alma de besta de linhagem sagrada. Uma flecha mutante não causaria nenhum dano grave mesmo que acertasse a criatura. Felizmente, Ansem tinha alcançado o primeiro nível da explosão Yin Yang e estava pronto para testar. Depois de respirar fundo, Ansem carregou a espada de diamante nas costas e se metamorfoseou no assassino sanguinário. Depois de cerrar os punhos, ele correu em direção às duas criaturas. O porquê de ele não usar a espada de diamante não foi porque não queria, mas sim seu nível da explosão Yin Yang não era suficiente para integrar as forças da arma. Desta vez, Ansem estava completamente focado. Sem a espada, ele podia se machucar gravemente se cometesse um erro. Ansem não sabia o motivo das criaturas não terem saído daquele local ainda. Ansem ficou quase por um mês, e as duas criaturas não pretendiam partir. Ficavam sempre ao redor do lago e, às vezes, no lago. Depois de verem Ansem de volta, as criaturas não ficaram surpresas. O cavaleiro atacou Ansem imediatamente com sua lança, que atingiu o pescoço de Ansem quase que instantaneamente. Ansem rugiu e usou superaceleração de fluxo de partículas para se esquivar da lança e dos 4 cascos se movendo rapidamente. Em seguida, Ansem socou o cavaleiro, que usou imediatamente sua lança para bloquear o ataque. O soco colidiu com a lança, ela girou subitamente no sentido horário e estava prestes a repelir o soco de Ansem. Ansem ficou feliz porque agora ele podia ver que essa criatura só podia dizer onde seria atacada, mas não que tipo de força seria suada.
A força de rotação no sentido horário não afastou seu soco, mas sim puxou seu soco mais rápido em direção ao peito da criatura. Ansem queria acertar o cavaleiro no rosto, mas não controlava muito bem a sua força, motivo pelo qual o golpe acabou atingindo a criatura no peito. Ansem recuou rapidamente depois do golpe, porque o unicórnio já estava mirando nele. Felizmente, em quase um mês, Ansem viu várias vezes como a criatura lutava e já estava preparado para isso. Eu usei a força Yin, deve ter tido algum efeito nele. Ansem não tinha certeza do resultado. A criatura olhou para Ansem com um par de olhos vermelhos e não avançou de novo. Um segundo depois, começou a fluir sangue do canto da boca dele. Ansem ficou muito surpreso. Ele não percebeu que a força Yin tinha um efeito muito penetrante. Ele acreditava que a armadura dessa criatura não era mais fraca do que qualquer armadura de linhagem sagrada, mas ele ainda foi capaz de usar a força Yin para ferir os órgãos internos da criatura. Rugido. Quando Ansem estava ficando animado, ele viu de repente que a criatura de linhagem sagrada estava rosnando e atacando com a lança a uma velocidade maior do que antes. Ansem não se atreveu a lutar contra ela sem uma arma a mais. Ele sacou a espada de diamante e bloqueou o ataque. Deng! Quando suas armas se chocaram, Ansem perdeu o equilíbrio e recuou, enquanto a criatura de linhagem sagrada estava com a boca sangrando. A criatura era imparável ao usar suas habilidades de lança ferozes. Isso é muito estranho. Por que ficou ainda mais forte depois de se machucar? Ansem decidiu desistir depois de receber 2 ataques da criatura. Ele invocou Melto rapidamente para distrair o cavaleiro a fim de que pudesse voar para longe. Quando ele estava no ar, Ansem desinvocou Melto e achou que estava seguro. Depois de sentir um calafrio, ele tentou voar mais alto, mas já era tarde demais. Um relâmpago negro atravessou o céu e atingiu uma asa de Ansem com uma força giratória poderosa. Craque! Embora as asas também estivessem cobertas pela armadura de linhagem sagrada, não conseguiu parar a lança que continha uma força giratória potente. No fim, a asa foi perfurada pela lança. Ansem começou a suar frio. Ele teve a sorte de a lança só ferir sua asa. Ele já estaria morto se tivesse atingido seu corpo agora. Seus instintos e experiência adquiridos em todas as suas lutas e caças salvou sua vida. Ansem teve que puxar e impulsionar sua asa ferida a fim de tentar manter o equilíbrio no ar. Ele não podia cair ou a criatura de linhagem sagrada definitivamente o pegaria. Por algum motivo, a criatura de linhagem sagrada decidiu deixá-lo ir e foi atrás da sua lança. Ansem suspirou de alívio, desinvocou as asas e pousou na grama. Eu acertei a criatura de linhagem sagrada, e ela estava cuspindo sangue. Acredito que quando minha alma de besta de asas se recuperar, eu posso vencer. Ansem ficou animado em segredo. Antes que as suas asas se recuperassem, ele deu uma espiada na criatura de linhagem sagrada na noite e descobriu que a criatura parecia estar bem de novo. O quê? Essa criatura tem uma habilidade tão forte de recuperação. Ansem ficou estarrecido. Se a criatura pudesse se regenerar durante a noite, seria impossível matar então. Logo Ansem descobriu que tinha algo errado. A criatura de linhagem sagrada só parecia estar fora do lago. Com uma lesão tão grave, era improvável que decidisse tomar um banho. É só uma criatura. Não acredito que goste muito de tomar banho. Deve ter algo de estranho nesse lago. Ansem pensou enquanto olhava para o lago. Capítulo 244 – Último recurso. Ansem queria explorar o lago, mas as 2 criaturas não saíam de perto, não estavam dando nenhuma chance para Ansem. Além disso, Ansem não queria correr o risco no caso de ter algo perigoso no lago. Eu devia acabar com as 2 criaturas de linhagem sagrada antes de explorar o lago. Ansem decidiu matar as 2 criaturas de linhagem sagrada. Ele tinha o melhor controle da explosão em Yang agora. Seria fácil matar as 2 criaturas contanto que praticasse mais. Porém ele logo percebeu que estava enganado. Ansem percebeu que não era fácil matar as 2 criaturas.
Embora Ansem tenha conseguido causar dano grave a elas em várias lutas repetidas usando diferentes tipos de força, as criaturas sempre se recuperavam depois de emergirem do lago, não importando o quanto estivessem gravemente feridas. A menos que Ansem matasse de uma vez, dificilmente teria uma chance. Era quase impossível matar as duas criaturas diretamente, e elas ficavam mais rápida e mais forte depois de se machucarem. Ansem não se atrevia a ficar perto delas nesses momentos. Parece que tenho que entender o que está rolando no lago antes de poder matar as duas. Ansem voou no céu e observou o lago de cima. O lago tinha cerca de 2 metros de largura, era raso e limpo. Era até mesmo fácil ver as plantas aquáticas crescendo no fundo de dia. Quando o cavaleiro incitava o unicórnio para entrar no lago, a cabeça da sua montaria ainda ficava acima da água. Ansem olhou ao redor do lago e não viu nada além de algumas plantas aquáticas. Ele também tinha observado as criaturas de linhagem sagrada se curando no lago. Elas basicamente não faziam nada e ficavam curadas depois de um tempo. A água é especial? Talvez seja por isso que elas não saem daqui. Ansem estava tentando adivinhar, mas não acreditava que esse fosse o motivo. Tinham muitos lagos como esse no Pântano Sombrio. Todos esses lagos foram formados pela chuva. Como os outros lagos não tinham nada de especial, Ansem não achava que esse lago fosse diferente. Tem algo no lago. Ansem pensou. Depois de observar cuidadosamente por muito tempo, ele ainda não sabia o que tinha lá, pelo menos, não tinha nada visível. Eu não acredito que não consigo matar. Ansem ficou determinado e continuou lutando contra as duas criaturas todos os dias. Depois de quase ser morto pela lança, Ansem ficou mais cuidadoso. Até mesmo quando estava no ar, ele sempre segurava a espada de diamante com força, e ficava concentrado. Mesmo se a criatura de linhagem sagrada tentasse jogar a lança de novo, ele podia desviar a rota com a espada de diamante. Quando Ansem ficou lá quase por 2 meses, ele conseguiu usar a explosão Yin Yang muito bem, muito mais rápido que os candidatos anteriores selecionados por Bai Yishan. Levou pelo menos 2 anos para que os soldados voluntários, que Bai Yishan escolheu, pegassem o jeito dessa arte de Pergene, mas Ansem só gastou 2 meses. Ansem não sabia se era porque ele era talentoso, ou porque ele tinha um grande número de pontos de gene, ou até mesmo tinha praticado pele de jade. Neste ponto, Ansem foi capaz de lutar bem contra as duas criaturas de linhagem sagrada, mas ainda era difícil para Ansem matar as duas. O cavaleiro era muito mais forte do que Ansem, até mesmo sem usar suas habilidades ferozes de lança. Além disso, o unicórnio podia lançar um ataque dominante forçando Ansem a recuar. Ansem não sabia que as habilidades equestres podiam ser tão eficazes e práticas. Agora, ele quase queria aprender equitação sozinho depois de ver as duas criaturas lutando juntas. Ele aprendeu um pouco disso na educação obrigatória e integrada, mas apenas usou cavalos comuns. Ele também já se imaginou montando no Meuto e avançando nos inimigos, mas levaria muito tempo e prática para ele alcançar esse nível. Parece que preciso correr alguns riscos. Ansem foi atrás das duas criaturas de novo. Desta vez, ele não usou o assassino sanguinário ou a armadura do besouro preto. Em vez disso, ele invocou a rainha fada quando não tinha ninguém por perto. Ele subitamente se metamorfoseou numa loira e foi desafiar as duas criaturas sem nenhuma arma. Nesse ponto, as criaturas já odiavam Ansem de coração. Depois de ver Ansem aqui, o cavaleiro atacou imediatamente com sua lança. Ansem usou super aceleração de fluxo de partículas para desviar da lança e se moveu para o outro lado das criaturas. O unicórnio correu imediatamente, tentando acertar Ansem com seu chifre. Era tão rápido que até Ansem seria empalado mesmo usando sua armadura de linhagem sagrada. No entanto, isso não significava que Ansem ficaria parado assistindo. O movimento do unicórnio parecia muito lento para ele. Com outro passo, ele se esquivou do chifre e socou a cintura do cavaleiro de linhagem sagrada. Como Ansem não estava usando o assassino sanguinário, sua altura só permitia alcançar a cintura do cavaleiro.
O cavaleiro recuou a lança e usou uma varredura contra Ansem. Ele teve que recuar para se proteger. Depois de tentar atacar as criaturas várias vezes, Ansem ainda não foi capaz ainda de se aproximar delas. Com a rainha fada, era muito difícil para as duas criaturas machucá-lo. No entanto, sem a força e a velocidade do assassino sanguinário, Ansem não causou nenhum dano também. No fim, Ansem teve que recuar de novo. As duas criaturas eram fortes demais e não podiam ser facilmente mortas. Mas meio mês se passou e Ansem ainda não conseguiu matar as duas criaturas. Ele pensou na criatura que estava se alimentando, que estava prestes a evoluir para uma criatura de linhagem sagrada e estava decidindo ir para casa. Depois desses 2 meses, Ansem conheceu muito bem as duas criaturas de linhagem sagrada. No primeiro santuário de Deus, Ansem não achava que tivesse alguém capaz de matar as duas sozinho. No entanto, Ansem tinha um último recurso. Capítulo 245 – Cavaleiro Besouro. Na escuridão, Ansem se metamorfoseou no metamorfo e seguiu na direção do lago. As criaturas de linhagem sagrada estavam do outro lado do lago, mas Ansem ainda estava tendo cuidado extra ao se mover. As criaturas ainda desconheciam a sua presença até quando ele entrou lentamente no lago. Ele suspirou de alívio. Fazia muito tempo desde que uma criatura de linhagem sagrada pôde forçá-lo a lançar um ataque furtivo. Desta vez, ele não teve outra opção além de esperar no lago e atacar as criaturas quando entrassem na água. Com ou sem ferimentos, as criaturas sempre mergulhavam no lago várias vezes ao dia. Ansem não sabia ao certo qual era o motivo disso. Ele não sentiu nada de especial na água. As criaturas de linhagem sagrada se curavam rapidamente no lago, enquanto Ansem não sentia nada além de ficar molhado. Na verdade, como Ansem ficou intrigado sobre o lago antes, ele se metamorfoseou no metamorfo para beber um pouco da água do lago, mas não aconteceu nada. Quando Ansem estava na água, ele se escondeu atrás de algumas plantas aquáticas abundantes e voltou à sua forma original. Ele não podia ficar muito tempo no estado de metamorfose. Ansem tinha se decidido se metamorfosear de novo no metamorfo, quando percebeu que as duas criaturas de linhagem sagrada estavam entrando na água. Depois de algumas horas, Ansem viu que as duas criaturas estavam se movendo para o lago e se metamorfoseou rapidamente. Ele estava usando a armadura da formiga fantasma e segurando o arpão de 3 lâminas. Sob o efeito do metamorfo, o corpo de Ansem e os seus itens se integraram à água. Ninguém podia sentir sua presença. As habilidades de assassinato de Ansem não eram à toa. Como ele estava controlando sua respiração, nenhuma das duas criaturas o notou. O unicórnio carregou o cavaleiro de linhagem sagrada e caminhou em direção ao centro do lago, onde Ansem achava que eles iriam. Sem mover um fio de cabelo, Ansem relaxou todo o seu corpo e esperou até que as criaturas viessem. As criaturas foram ao seu lugar habitual sem perceber nenhum perigo por perto. Quando estavam prestes a chegar ao local, o unicórnio subitamente relinchou de medo e deu coices ao redor. Uma monga ferida quase partiu sua barriga ao meio. Sangue e órgãos internos caíram na água, colorindo tudo de vermelho. O cavaleiro caiu da montaria direto na água imediatamente. Ansem ficou animado. Para começar, seu alvo era o unicórnio, e sem a montaria, seria muito mais fácil matar o cavaleiro. O unicórnio estava muito ferido para lutar e estava se debatendo na água. O cavaleiro de linhagem sagrada apunhalou Ansem com sua lança ferozmente. Depois de se mover para o lado, Ansem evitou o ataque e encurtou a distância. Seu arpão de 3 lâminas golpeou a criatura. A criatura levantou a lança e bloqueou o arpão. De repente, Ansem socou o peito da criatura com o braço esquerdo. A criatura era realmente forte e conseguiu bloquear o soco de Ansem com sua lança rapidamente. Sem ser afetado pela força de giro, o soco de Ansem evitou a lança e ainda atingiu a criatura no peito. A força penetrou subitamente sua armadura e feriu seus órgãos internos. Sem mover seu corpo, a criatura de linhagem sagrada cuspiu subitamente sangue e a lança fez uma varredura violenta em direção a Ansem.
Ansem permaneceu imóvel e se integrou à água, confundindo temporariamente a criatura de linhagem sagrada. Depois de saltar da água, Ansem socou de novo a criatura, mas ela aprendeu com a experiência anterior e girou a lança na outra direção. Infelizmente, Ansem estava usando a força Ego desta vez. Com um giro no sentido horário, o soco de Ansem foi atraído para o peito da criatura com ainda mais velocidade. Bum! A criatura de linhagem sagrada caiu na água com um som de tchachuá. Ansem não parou e se jogou na criatura. Anteriormente, quando o cavaleiro estava na sua montaria, Ansem nem conseguia se aproximar. No entanto, os dois estavam na água agora e o unicórnio estava morrendo. Não tinha suspense em como isso ia acabar. De repente, a água ficou vermelha e Ansem ouviu aquela voz. Cavaleiro Besouro, criatura de linhagem sagrada foi morta. Alma de besta do Cavaleiro Besouro foi obtida. A carne não é comestível. Chifre mágico, criatura de linhagem sagrada foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma sua carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 de pontos de gene sagrado. Quando o Cavaleiro Besouro morreu, sua montaria também morreu. É isso, caralho! Ansem saiu da água e quase pulou de alegria. Ele teve muita sorte de ganhar uma alma de besta e carne de linhagem sagrada para comer ao mesmo tempo. O corpo do Cavaleiro Besouro se dissolveu no ar, e Ansem arrastou a lança e o corpo do chifre mágico para a margem. O corpo do chifre mágico era do tamanho de um camelo. Ansem não perdeu tempo e começou a assar a carne. Ansem fez também carne seca para preservar, em caso de prevenção. Ele não tinha visto Luvena em mais de um mês. Parecia que Luvena tinha desistido das duas criaturas de linhagem sagrada. Ansem se perguntou o que Luvena pensaria se soubesse que elas foram mortas por Ansem. Logo depois, Ansem procurou no lago inteiro, mas não viu nada de especial. Em seguida, Ansem gastou um pouco do seu tempo para ver sua alma de besta do Cavaleiro Besouro de linhagem sagrada recém-obtida. Capítulo 246 – Alma de besta de clone. Tipo de alma de besta do Cavaleiro Besouro de linhagem sagrada, clone. Ansem ficou intrigado, pois nunca ouviu falar desse tipo de alma de besta antes. Ele até tentou invocar a alma de besta, mas simplesmente não funcionou. Como eu uso essa alma de besta de clone? Ansem tentou por muito tempo e não descobriu como usar. Ele não tinha muito tempo para tentar descobrir de qualquer maneira. Estava quase na hora de voltar para comer a criatura que estava alimentando. Ansem finalmente entendeu o que era ter comida em abundância. Tinha carne demais do chifre mágico. Até mesmo com suas asas de linhagem sagrada, ele não ia conseguir voar rápido com centenas de quilos de carne nas costas. Ansem tinha dado de alimento os órgãos internos e ossos para a rainha minhoca rochosa dourada, caso contrário, ficaria ainda mais pesado. No caminho de volta, Ansem estava comendo a carne do chifre mágico toda hora a ponto de quase vomitar quando via mais. Mas ele tinha que comer. Era carne de linhagem sagrada, e ele não podia desperdiçar nenhum pedaço. Por fim, Ansem chegou ao seu limite e pensou no anjo sagrado. Ele invocou o anjo sagrado e deu um pedaço de carne grelhada do chifre mágico para ela. Desta vez, o anjo sagrado pegou a carne e começou a comer. Ela parecia muito fofa e até dava uma sensação agradável. No entanto, ela nunca parou de comer e terminou 1 quilo em pouco tempo. Essa garotinha olhou para a carne restante com desejo. Ansem decidiu deixar que ela comesse o quanto quisesse. Ele não aguentava mesmo comer mais esse tipo de carne no momento, e decidiu não se torturar mais. Ele podia comer mais carne de linhagem sagrada em casa de qualquer maneira, então não ligava muito para essa carne. Todo animal de estimação de linhagem sagrada tem esse apetite. Ansem olhou com inveja para o anjo sagrado. Se ele tivesse o mesmo apetite, não teria que se preocupar mais com o tamanho das criaturas de linhagem sagrada. Os outros provavelmente matariam Ansem, se descobrissem que ele tinha exigências sobre as carnes de linhagem sagrada.
Nos próximos dias, Ansem comeu um pouco de carne e deu a maioria para o anjo sagrado. Quando saíram do pântano sombrio, a carne já tinha quase acabado. Ansem achava que o anjo sagrado não cresceria realmente depois de comer mais da metade da carne, mas seus seios pareciam um pouco mais volumosos. Tô ficando louco? Ansem pensou, se esse tipo de carne pode mesmo aumentar o tamanho do sutiã, as mulheres se matariam para comer um pouco. Ansem ganhou 2 pontos de gene sagrado da parte do chifre mágico que ele comeu, agora ele tinha 52 pontos de gene sagrado. Ele finalmente chegou no seu próprio quarto no abrigo blindado de aço. A besta nebulosa que ele estava alimentando evoluiu para uma de linhagem sagrada. Ansem a matou para fazer um ensopado de carne. Depois de 2 mordidas, Ansem ouviu a voz indicando que ganhou ponto de gene sagrado. Ele pensou com satisfação, é assim que tem que ser. É uma tortura tentar comer o chifre mágico todo. A besta nebulosa de linhagem sagrada lhe deu mais 5 pontos de gene sagrado, agora ele tinha 57 ao todo. Ansem ficou um pouco desapontado por não ter ganhado uma alma de besta da sua besta nebulosa e escolheu alimentar outra besta nebulosa. No campus da Academia Militar do Falcão Preto, Sito Shin estava enlouquecendo. Depois que Ansem entrou em Santuário de Deus, ela não recebeu notícias dele em 3 meses. Estava quase na hora do torneio de arquearia, e Sito Shin temia que Ansem pudesse ter sofrido algum acidente no Santuário de Deus. Por um lado, ela ficou preocupada que ele perderia o torneio. Por outro lado, Sito Shin não queria que nada de ruim acontecesse um gênio assim. Ela quase foi perguntar ao departamento de segurança da academia todos os dias, tentando descobrir se Ansem tinha voltado. Como todos os alunos precisavam pegar um ID estudantil ao entrar e sair do Santuário de Deus no campus, Sito Shin saberia se ele tivesse voltado. Após seu exercício matinal, Sito Shin ouviu do departamento de segurança que Ansem tinha voltado. Sem hesitar, Sito Shin foi imediatamente ver Ansem e suspirou de alívio, até que enfim ele está de volta. Tenho que dar outro treinamento para ele nos próximos dias. Ele é muito problemático. Ansem queria ver sua namorada, mas foi parado por Sito Shin. Técnica Sito Shin. Ansem viu Sito Shin vindo com pressa e não sabia o que aconteceu. Me siga. Sito Shin pegou o braço dele e o levou embora. Ansem era crucial para a equipe da escola, e ela tinha que ter certeza que ele estava na sua melhor forma. Sito Shin levou Ansem para o prédio do último treinamento dele. Em vez de chamar seu pai, ela decidiu treiná-lo desta vez. Sito Shin sabia muito bem que, no nível de Ansem, ele não precisava aprender mais técnicas. Ela só ficou preocupada que ele perdeu um pouco da prática de arquearia depois de ficar no Santuário de Deus por tanto tempo. Ela queria que ele fizesse um treinamento de recuperação para se certificar de que suas habilidades de arquearia estavam perfeitas. Técnica, eu não acho que preciso fazer um treino completo. Só alguns exercícios já servem. Ansem lambeu os lábios e disse. Ele sempre usou suas habilidades de arquearia, elas já faziam parte da sua constituição. 10 alvos em movimento. Você pode pular o treino se me vencer. Sito Shin disse com determinação, entregando o arco e flechas de treino para Ansem. Técnica, isso não é justo. A senhora é uma evoluída, e é mais rápida e tem reflexos mais apurados do que eu. Se eu te vencer sendo só um não evoluído, isso vai te fazer sentir mal, Ansem disse casualmente. Sito Shin ficou sem reação. Ela antecipou que ele reclamaria, mas não esperava que Ansem respondesse assim. Capítulo 247, é simples. Se você me vencer, eu vou ficar muito feliz. Sito Shin sorriu subitamente e franziu as sobrancelhas. No entanto, Ansem, não vai ser fácil conseguir tal proeza. Estou ansiosa para ver seu desempenho. Sito Shin pegou o arco e flecha e foi para o seu lugar, enquanto Ansem foi para o dele. 10 alvos em movimento significavam que 10 alvos viriam aleatoriamente de locais diferentes. Quem acertar a área efetiva do alvo primeiro ganha um ponto.
Diferentemente de um alvo comum na arquearia, esses alvos não tinham círculos neles, só tinha diferença entre área efetiva e área não efetiva. Uma flecha numa área não efetiva não dava ponto, e uma flecha na área efetiva dava um ponto. Ansem experimentou seu arco. Os dois estavam usando arcos 7,0, então os arcos só aguentavam um certo limite de força. Embora Sito Xian fosse uma evoluída, ela não podia ultrapassar o limite de força. Então a vantagem de Sito Xian era só a sua velocidade de reação. Podemos começar? Sito Xian também experimentou seu arco. Embora fosse uma evoluída, ela não se atrevia a pegar leve na frente de alguém como Ansem. Sim. Ansem concordou. Sito Xian iniciou o sistema, e uma contagem regressiva apareceu. Ambos puxaram as cordas do arco. De repente, um alvo em forma de um humano surgiu de trás de uma parede. Duas flechas saíram da corda ao mesmo tempo. As duas flechas atingiram a área do pescoço do alvo, que era a área efetiva, quase ao mesmo tempo. Jin. A voz do jogo disse algo para Sito Xian. Ela ganhou um ponto porque atingiu o alvo primeiro. Uma técnica é uma técnica. Sito Xian disse contente. Bom trabalho. Seu tempo de reação foi quase zero. Ansem não poupou esforços, mas Sito Xian era absolutamente mais rápida do que ele, o que era algo que ele não podia compensar. Até mesmo entre os evoluídos, Sito Xian era muito boa. Você se saiu muito bem. Com certeza é o melhor dos não evoluídos. Sito Xian disse o que pensava. Ele foi só um pouco mais lento do que ela. Ela nunca viu esse tipo de velocidade entre os estudantes do Falcão Preto. Sito Xian ficou ainda mais satisfeita com Ansem depois desta rodada. Ele também era capaz de acertar o alvo na área efetiva, o que mostrava que ele era hábil. Acho que não temos mais motivos para continuar. Sito Xian decidiu. Ela já tinha testado sua habilidade e achava que era desnecessário continuar. Ela não estava sendo justa para início de conversa em competir com um não evoluído. Faltam 9 rodadas. Acho que não perdi ainda. Ansem disse com um sorriso. Se ambos estivessem no campo de batalha, e Sito Xian estivesse usando um arco do seu nível, Ansem não teria nenhuma chance. No entanto, em um jogo como esse, as coisas eram diferentes. Sito Xian só estava usando um arco de prática 7.0, e só tinha vantagem sobre Ansem sobre o aspecto reflexo. Falando estritamente, Ansem definitivamente perderia por causa dessa diferença. No entanto, aos olhos de Ansem, ele acreditava que conseguia vencer. Claro, vamos continuar então. Sito Xian estava considerando perder de propósito para Ansem na próxima rodada, caso contrário, Ansem ficaria com uma pontuação muito ruim, que pode acabar com a sua confiança. Enquanto os dois conversavam, o jogo ainda estava sendo executado. De repente, um alvo em forma de raposa pulou do chão. Todos os alvos apareciam aleatoriamente nesse jogo. Como Sito Xian precisava de menos tempo para reagir, ela sempre conseguiria acertar o alvo primeiro. Sito Xian disparou sua flecha com confiança e viu Ansem disparando um pouco mais devagar do que ela. Embora estivesse satisfeita com o desempenho de Ansem, ela ainda acreditava que tinha vencido. No exato momento em que a flecha estava prestes a acertar o alvo, a flecha de Ansem atingiu a flecha dela para longe do alvo, e a dele acabou atingindo o alvo. Jin. Enquanto Sito Xian ficava atordoada, Ansem ganhou um ponto. 1 hora e 1 minuto agora, técnica. Parece que tive muita sorte. Ansem sorriu para Sito Xian. Foi sorte. Sito Xian franziu a testa. Esse tipo de situação acontecia quando dois arqueiros disparavam no mesmo alvo. No entanto, a probabilidade de algo assim acontecer nessa circunstância era muito baixa. Talvez foi muita sorte. Sito Xian não prestou muita atenção nesse incidente e se preparou para a terceira rodada. Afinal, nem mesmo ela podia garantir a área efetiva do alvo depois de desviar a rota de outra flecha.
Logo, Sito Xian ficou chocada. Ela não conseguia acreditar em seus olhos. Em 3 rodadas seguidas, a flecha de Ansem derrubou a dela e atingiu a área efetiva de todos os alvos. Sito Xian ficou incrédula com isso e arregalou os olhos. Você fez isso de propósito? Ela não estava questionando, mas sim confirmando. Se Ansem pudesse mesmo fazer isso, suas habilidades de arquearia estavam além da imaginação dela. Esse foi o único método que pensei para vencer. Ansem deu de ombros e disse. Ele já tinha perdido muito tempo e queria ver sua querida namorada assim que possível. Depois de ouvir Ansem admitindo, Sito Xian perguntou com emoções confusas. Como você fez isso? É simples. Para derrubar a sua flecha, a parte mais difícil é determinar a trajetória das flechas. Como estamos mirando no mesmo alvo, é fácil fazer o julgamento, Ansem explicou casualmente. Talvez Falcão Preto tenha um monstro também, alguém como Jing Jivu. Sito Xian pensou enquanto encarava Ansem. Capítulo 248 Privilégios. Ansem queria encontrar sua namorada, mas não tinha nenhuma chance agora. No momento em que saiu do centro de treino, ele foi convocado por Qin Shuan para o abrigo blindado de aço. Qin Shuan deveria ter entrado no segundo santuário de Deus faz um mês, e demorou até agora apenas para esperar por ele a fim de fazer a transição da liderança do esquadrão especial. Qin Shuan chamou Ansem e entregou todos os documentos necessários. Yan Li ainda era vice-chefe do esquadrão especial, os outros também permaneceram no mesmo cargo. Ansem já tinha familiaridade com todos eles. Depois da transição, Qin Shuan disse para Ansem em particular, Yan Li é orgulhosa, mas é uma pessoa boa e habilidosa. Confie nela para as coisas importantes. Como líder, é mais importante delegar. Por exemplo, ela não é uma boa líder, porque gosta de fazer tudo sozinha. Sim, capitã. Ansem disse. Qin Shuan se levantou e disse com um sorriso, de agora em diante, você será o capitão. Vou deixar o esquadrão especial para você. Se esforce, mas não precisa ficar aqui. Evolua o mais rápido possível. O segundo santuário de Deus é onde você realmente pertence. Depois de sair do abrigo, Ansem não conseguiu esperar mais para entrar na plataforma online do Esquadrão Especial. Eram necessários vários procedimentos de autenticação antes que pudesse acessar. Depois de entrar na plataforma, Ansem procurou pelo seu nome e descobriu que já estava cadastrado como novo chefe do Esquadrão Especial do Abrigo Blindado de Aço. 8 membros, incluindo Yan Li, estavam sob sua ordem. O sistema do Esquadrão Especial de Esquadrões era muito seletivo sobre as qualificações dos membros. Por causa de Qin Shuan, Ansem não teve muita dificuldade em se juntar ao Esquadrão Especial. As missões realizadas pelos 8 membros não apenas concebiam recompensas para os membros, como também concebiam pontos para o chefe, o que podia ser usado para trocar por alguns recursos internos. Como Ansem acabou de se tornar o chefe, ele não tinha nenhuma contribuição. No entanto, 4 membros, incluindo o jogador de azar, estavam no meio de algumas missões. Quando terminaram suas missões, Ansem seria beneficiado pelo trabalho deles. Ele verificou as missões em andamento e descobriu que a missão do jogador de azar podia lhe dar 3 pontos quando completada, enquanto as missões das outras 3 pessoas só podiam dar 2 pontos. Se todos pudessem concluir suas missões, Ansem seria capaz de ganhar 9 pontos. O que vale 9 pontos? Ansem entrou na página de recursos e ficou chocado. Tinham soluções de higiene e licenças de classe S do Salão Santo. Um frasco de solução de higiene de classe S custa 10 pontos, e uma licença de classe S do Salão Santo custa 30 pontos. No fim, eu acabei virando o chefe. Ansem ficou muito animado. Depois de liderar o esquadrão especial por algum tempo, ele seria capaz de ganhar tudo isso sem esforço. Não é de admirar que Yan Li quisesse ser a chefe. Isso é muito bom. Ansem celebrou em segredo.
Ele verificou imediatamente as missões disponíveis e viu que apenas uma missão estava disponível no abrigo blindado de aço, que foi submetida por Yuan. O conteúdo da missão era ajudar Yuan a matar uma criatura específica de linhagem sagrada. A condição era que o último ataque tinha que ser dado por Yuan. A recompensa para essa missão era um frasco de solução de gene de classe S. Além disso, como chefe do esquadrão especial, ele ganharia 10 pontos, o que era equivalente a outro frasco de solução de gene de classe S. Que generoso! Eu me pergunto se alguém vai pegar essa missão. Ansem tinha agora muitos subordinados e não queria trabalhar tanto sozinho. Ele imprimiu as informações da criatura de linhagem sagrada fornecidas por Yuan e entrou no abrigo blindado de aço de novo. Depois de convocar Reino Manli, ele disse: Manli, você acha que conseguimos completar essa missão para o nosso esquadrão? Capitão, por favor, me chame pelo nome completo. Yen Manli viu os documentos, mas não pegou. Ela disse: isso está além da nossa capacidade. Como você sabe se não viu os arquivos? Ansem franziu a testa. Qin Shuan determinou que, mesmo com todo o esquadrão, ainda não seremos capazes de matar essa criatura de linhagem sagrada, e foi por isso que ela não pegou. Se você precisar, existem mais relatórios detalhados dessa criatura de linhagem sagrada na estante à sua esquerda. Yang Manli explicou calmamente. Ansem se levantou e foi até a estante. Ele encontrou o relatório de Qin Shuan sobre a criatura de linhagem sagrada, que era muito detalhado. Parecia que Qin Shuan tentou matar, mas desistiu. Depois de ver os arquivos, Ansem sorriu para Yen Manli. Manli, se me lembro bem, você tem o dever de me ajudar? Só no esquadrão, por favor, não me chame. Ansem interrompeu. Tudo bem, volte e faça as malas. Você vem comigo. Para onde? Yen Manli parou por um momento. Para onde essa criatura de linhagem sagrada está? Ansem bateu na mesa com os arquivos entre os dedos e acrescentou: diga para Yuan que vamos aceitar a missão e peça para que ele mostre o caminho. Qin Shuan disse que Yen Manli queria argumentar. Eu sou o chefe e você é a minha vice. Agora eu decidi completar essa missão. Mais alguma pergunta? Ansem perguntou. Não. Yen Manli bateu continência e não discutiu mais. Por favor, traga Yuan aqui. Ansem disse com um sorriso. Yen Manli foi executar a ordem, mas, no fundo, ela não acreditava que Ansem pudesse mesmo completar essa missão. Afinal de contas, Qin Shuan disse para ela que era impossível. Como alguém entre as melhores do primeiro santuário de Deus, Qin Shuan claramente era mais forte do que Ansem. A missão que ela julgou impossível, sem dúvidas, era muito mais difícil para Ansem. Como uma soldada, Yen Manli ainda obedeceu à ordem e chamou Yuan. King também veio com Yuan. Quando King viu Ansem, ele disse imediatamente: Ansem, eu sabia que você se sairia bem. Olhe só, é o chefe do esquadrão especial agora. Você tem que cuidar bem de mim e de Yuan no futuro. Estamos contando com você. Capítulo 249 Vingança. Capitão, é uma criatura de linhagem sagrada que vamos caçar. Não acho válido trazer alguém não relacionado à missão. Yen Manli rejeitou ao ouvir que King também estava indo. Ansem, esta é uma ótima oportunidade. Eu quero mesmo ver como você caça. Por favor, me leve junto. Essa condição não estava escrita na missão, então Qin tinha que implorar para Ansem levá-lo junto. Eu só disse isso por motivos de segurança. Yen Manli disse. Está tudo bem. Vamos juntos. Ansem sabia que Yen Manli estava certa de que poupariam muitos problemas sem King. Embora King e Yuan já tivessem maximizados todos os pontos de gene com exceção dos sagrados, eles ainda não tinham experiência real de combate, e não seriam muito úteis ao lutar contra uma criatura de linhagem sagrada. Ansem tinha seu próprio plano, e era por isso que concordou em levar King. Haha, Manli, você tem que aprender mais com seu chefe. King disse contente.
Yang Li rangeu os dentes e não falou. Ela nunca passou por isso quando Qin Shuan era chefa. Yang Li ficou ainda mais cética em relação à decisão de Qin Shuan de escolher Ansem. Ele era muito irracional. Ele pode mesmo ser um chefe melhor do que ela? A equipe de 4 pessoas estava já no caminho, todos montando suas montarias mutantes. Levou apenas 2 dias para chegar ao destino. Ansem, a criatura de linhagem sagrada, está naquela floresta. Parece um macaco e é incrivelmente flexível. Sua característica mais assustadora é a velocidade. Da última vez, se jogador de azar não tivesse aqui para nos proteger, todos estaríamos mortos. King disse com um traço de medo. Ansem assentiu com a cabeça ao ouvir que jogador de azar ficou gravemente ferido. Devido ao acordo de sigilo, ele não sabia o porquê de ele ter ficado ferido. Mas acabou sendo por causa dessa criatura de linhagem sagrada. Yang Li disse seriamente, da última vez que Qin Shuan e eu verificamos. A criatura de linhagem sagrada era muito rápida e astuta. Era extremamente difícil de matar ela na floresta, a menos que tivesse um grupo grande. Só que essa missão deixa as coisas ainda mais difíceis porque não podemos matar. Ansem olhou para a floresta, que era muito abundante. As árvores tinham mais de 3 metros de altura e até os raios solares não conseguiam ultrapassar as árvores. Lutar contra uma criatura de linhagem sagrada na escuridão era mesmo muito difícil. Qin Shuan também escreveu que essa criatura de linhagem sagrada era muito rápida e forte. Ela conseguia parear com a força da criatura, mas não com sua flexibilidade. Até mesmo Qin Shuan disse que era mais fácil falar do que matar essa criatura de linhagem sagrada. King Yuan, por favor, esperem lá fora. Vou entrar com Yang Li e depois chamo vocês quando imobilizarmos essa criatura. Ansem disse para os 2 garotos e foi com Yang para dentro da floresta. Yang era boa em arquearia, o que não seria tão útil neste ambiente. No entanto, como vice de Ansem, ela tinha que receber a ordem de Ansem e seguir para a floresta. Quando estavam na fronteira da floresta, Ansem parou e disse para Yang Li, Man Li, vá em frente e atrai a criatura para fora da floresta. Vou te cobrir com arco e flechas. Não se preocupe, vou matar a criatura assim que ela sair. Yang Li ficou estarrecida, ela só conseguiu pensar na palavra vingança. Com árvores por toda parte, como ele ajudaria? Arquearia mal seria de alguma utilidade em tal ambiente. Yang Li pensava que só tinha uma única possibilidade para Ansem fazer isso, que era tentar matá-la. Você está tentando me punir em nome do interesse público. Yang Li rangeu os dentes e disse. Ansem não se explicou, só sorriu e disse, você também pode optar por não executar minha ordem. Yang Li olhou de forma feroz para Ansem e entrou na floresta. Diferentemente de Ansem, ela vinha de uma família militar e valorizava as ordens. As árvores eram muito abundantes na floresta, o que a deixava escura. Yang Li invocou uma espada de folha larga e andou com cuidado. Enquanto andava, ela pensou que pediria definitivamente uma transferência se saísse daqui viva. Qin Shuan, você fez a escolha errada. No minuto em que você saiu, ele se virou contra mim. É isso que chama de talento. Yang Li ficou triste e com raiva ao mesmo tempo. Quando Yang Li se virou, ela nem viu Ansem, por isso teve ainda mais certeza que Ansem estava tentando se vingar. Quando ela virou a cabeça, um macaco negro pulou nas folhas grossas caídas no chão. O macaco era tão rápido que ficou na frente dela num instante. Como ela tinha virado a cabeça para olhar para trás, Yang Li não descobriu a criatura a tempo. Era tarde demais para se esquivar ou correr. Ela tinha que usar sua espada de folha larga para atacar o macaco. Embora tivesse força decente e boas habilidades com espada larga, ela não era páreo para uma criatura de linhagem sagrada em nenhuma área, além de arquearia. A criatura de linhagem sagrada agarrou sua arma com uma pata. A arma mutante nem conseguiu cortar sua pele. A outra pata do macaco voou rapidamente em direção ao pescoço de Yang Li.
Yingmali não conseguiu mais reagir depois de ver as unhas afiadas do macaco que pareciam 4 punhais. Ela suspirou, merda, vou morrer para o esquema desse maldito. Quando estava quase caindo em desespero, viu um lampejo prateado cortando a pata da criatura perto do pescoço dela. Quando a pata da criatura caiu, sangue começou a jorrar. Ansem se moveu rapidamente para o lado, se aproximando da criatura de linhagem sagrada. Yingmali observou Ansem e não sabia como ele apareceu. Com emoções confusas, ela ficou sem se mover. Ele não queria se vingar de mim? De onde ele veio? Yingmali viu Ansem movendo rapidamente, a arma prateada parecia que estava dançando ao redor. A criatura de linhagem sagrada perdeu os 4 membros em um instante e estava prestes a morrer. Capítulo 250 – Contra o monstro. No caminho de volta, Yingmali montou na sua montaria seguindo Ansem, enquanto observava seu chefe com sentimentos confusos. De repente, Yingmali sentiu que Ansem parecia alguém que ela não conhecia. Aquele garoto que ela costumava desprezar ficou muito forte. Quando ela perdeu na competição de arquearia contra ele, ela ficou um pouco não convencida. No entanto, agora ela se sentiu envergonhada ao olhar para Ansem, que virou um tipo de ídolo. Qin Shuan tem um julgamento melhor do que eu. Yingmali pensou. Yuan e Qin marcharam juntos com Ansem. Apesar de Yuan não ter ganhado a alma de besta depois de matar a criatura de linhagem sagrada, ele ainda estava elogiando Ansem. Ansem, vamos ter um futuro agradável por sua causa. Com você no abrigo blindado de aço, não precisamos nos preocupar em caçar. Qin disse com animação. Eu não consigo matar todas as criaturas de linhagem sagrada. Ansem sorriu e disse. Desta vez, ele matou com facilidade, porque o ambiente era perfeito para um assassino como ele. Além disso, Qin Shuan já tinha deixado várias informações detalhadas, o que o ajudou muito. Depois de retornar ao seu escritório no abrigo blindado de aço, Ansem disse para Yingmali, vice, seu desempenho hoje não foi profissional. Com sua habilidade, devia ter se saído melhor. Depois de corar, Yingmali moveu os lábios, mas não conseguiu murmurar nenhuma palavra. Era verdade, assim como Ansem disse, ela podia ter se saído muito melhor mesmo que não conseguisse derrotar a criatura. O motivo de seu baixo desempenho foi que ela ficou distraída por causa de seu rancor. Yingmali não tinha argumentos contra isso. Como soldada, você deve confiar em seu companheiro. Obviamente, você não confia em mim. Sinto muito, capitão. Isso não vai acontecer de novo. Yingmali disse de cabeça baixa. Era raro que Yingmali se desculpasse. No entanto, ela percebeu que cometeu um erro grave, e o desempenho de Ansem conquistou seu respeito. Ótimo! Ansem disse com satisfação, isso acaba aqui, e não quero que aconteça de novo. Nunca mais. Yingmali disse. Depois que Yingmali saiu, Ansem voltou para a aliança e entrou na plataforma do esquadrão especial. Yuan marcou a conclusão da missão. Como Ansem tinha concluído a missão por conta própria, o cartão de presente da solução de gene de classe S e os 10 pontos foram adicionados no seu nome. Ansem ficou muito feliz, mas não tinha algo em mente para comprar, então ele guardou o cartão de presentes e os pontos. Na verdade, se ele encontrasse os tutoriais das artes de hipergene, ele só precisava comprar as soluções de gene correspondentes e não precisaria de uma licença. No entanto, Ansem não tinha um tutorial no momento e não podia usar o cartão de presente. Por fim, Ansem teve tempo de desfrutar de uma boa refeição com a sua namorada, Ji Yanran, sem saber que tinha uma tempestade chegando. Como a Liga de Academias Militares tinha proibido jogadores competindo em vários itens, Jing Jivu escolheu participar no campeonato de arquearia neste ano, fazendo com que muitos prestassem atenção especial no torneio de arquearia. Quando a lista dos jogadores e os cronogramas de jogos foram publicados pela Liga, muitas descobriram que o oponente da Academia Militar Central da Aliança era o Falcão Preto na segunda rodada. Se fosse o Falcão Preto de antes, ninguém prestaria atenção neles.
No entanto, as pessoas notaram que Ansem era um dos jogadores do Falcão Preto. Afinal de contas, muitos se lembraram que Ansem era um estudante de arquearia. Isso é algo que vale a pena assistir. Jing Jivu contra Ansem. Eu só sei que Ansem é ótimo em exoesqueletos e boxe preto-branco. Alguém tem alguma ideia sobre suas habilidades de arquearia? Ele é um estudante de arquearia, então é claro que é muito bom. Ele é bom, mas nem chega aos pés de Jing Jivu, o monstro. Ah, eu nunca assisti os torneios de arquearia, mas vou ver desta vez por causa de Jing Jivu. Jing Jivu, você sempre vai ser meu número 1. Claro que o melhor estudante de escolas militares é o Jing Jivu. Eu admito que Ansem é muito forte, mas ele não tem chance contra Jing Jivu. Ansem é mais fraco do que Jing Jivu, e seus colegas de equipe são mais fracos do que os colegas de Jing Jivu. Não tem suspense em quem vai ser o ganhador. Eu espero que Ansem possa se sair bem nas competições individuais. Eu gosto dos dois. Vou ficar triste em qualquer um perdendo. É uma pena que Jing Jivu só participe do campeonato de arquearia. Eu queria mesmo ver o desempenho do seu exoesqueleto. Eu prefiro assistir suas competições de artes marciais. Jing Jivu, o eterno rei. Não importa quem vença, vai valer a pena assistir. Eu só espero que Ansem jogue bem para podermos assistir mais. Na Skine, ninguém achava que a Academia Militar Central da Aliança perderia. Afinal de contas, Jing Jivu governou por 3 anos sem perder em nenhuma área. Embora Ansem tenha se saído bem em exoesqueletos e boxe preto-branco, ele não parecia ser alguém no nível de Jing Jivu. Até mesmo Fang Minquan, que sempre teve fé em Ansem, manteve-se conservador ao prever os resultados, apenas desejando o melhor para Ansem e o Falcão Preto. Depois de assistir aos jogos anteriores de Jing Jivu, ele teve que admitir que Jing Jivu era mesmo um monstro. Em toda a liga de academias militares, ou em toda a população não evoluída, seria muito difícil encontrar alguém páreo para Jing Jivu. Fang Minquan não conseguia ver nenhuma falha em Jing Jivu. Ansem sempre o surpreendeu, mas Jing Jivu fez com que ele sentisse uma pressão absoluta. Não importa que tipo de oponente Jing Jivu se deparasse, o monstro sempre ganharia. Um perfeito monstro, isso era tudo que Fang podia dizer para descrever Jing Jivu. Se Nalan Xingnou fosse descrito como sábio, então Jing Jivu seria chamado de soberano. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.